Nossa, um monte de gente querida entrando. Gente, muito obrigada, viu? Fico muito contente que vocês estejam aí. Eu gostaria primeiro de agradecer a todo mundo, né, por estarem aqui, por vocês terem vindo, por me prestigiarem. Né? Eu estou lançando aí mais 2 livros que foram escritos com o objetivo único de tentar ajudar a tornar o nosso mundo melhor, né? Um lugar melhor para a gente viver. Então, quero apresentar a vocês o Comunicação de Más Notícias e Bons Modos, Afabilidade e Cortesia. São 2 livros, né? E eu vou falar um pouquinho deles. Então, assim, quem se interessar em comprar, pode mandar o WhatsApp para mim, tá? Diretamente comigo, e aí eu vou respondendo, né? Eu não sei como que eu coloco o número do lado aí, acho que eu vou comentar aqui, que fica mais fácil. Então, deixa eu escrever um comentário aqui, é o meu WhatsApp, para vocês poderem mandar mensagens para mim. Aí já está o meu número do WhatsApp, né, para quem se interessar em adquirir o livro. Muito bem, gente. Então, vamos lá. O que eu pretendo, né, com esses livros? E quando eu falo de más notícias, né, o que eu quero falar de más notícias? O que eu quero dizer que são más notícias, né? Que são notícias ruins ou notícias ainda que sejam difíceis, né? Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando da comunicação que não é fácil transmitir. Então, a gente precisa pensar, quando a gente dá uma má notícia, na pessoa que recebe aquela notícia, né? Na importância da comunicação assertiva. Isso é fundamental para a gente. Por quê? Porque quem é a pessoa que vai receber, né? É importante a gente se colocar no lugar do outro, é fundamental. Então, como que a gente gostaria de receber uma má notícia? Ou uma notícia não tão boa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é prestar atenção no modo de como vamos falar. É importante que a gente fale com calma, que a gente deixe a pessoa que está nos ouvindo ter tempo para processar o que a gente está falando com ela, né? Então, é preciso acolher essa pessoa, ajudá-la a entender o que ela está passando. Então, é interessante que a gente sempre observe como que eu estou diante daquela pessoa para a qual eu vou dar más notícias. Então, comunicar é uma arte e a gente pode se aperfeiçoar nessa comunicação, especialmente nesse século XXI, marcado por intolerância, agressividade, falta de empatia, etc. Então, eu fiquei pensando, se a expressão da vez no século passado era humanização, no nosso agora é a empatia. Parece ser a empatia, que está diretamente ligada à comunicação, aos sentimentos envolvidos nesta comunicação. Então, imagine como abordar um familiar de alguém internado no CTI Covid. Então, eu tenho atendido muita gente que está na linha de frente. E como que essas pessoas vão abordar os familiares? Como que essas pessoas que estão ali envolvidas em todo aquele processo da Covid vão se comunicar? Como falar com o tutor de um animalzinho que ele tem uma doença grave, uma doença progressiva? Como conversar com esse tutor? Então, qualquer que seja, a pessoa do outro lado, a gente precisa observar. Às vezes, para a gente falar é uma coisa banal, ou a gente vai comentar alguma coisa que é muito tranquila para a gente, mas é tranquilo para quem recebe? Então, a gente precisa ter muito carinho ao falar, E no livro eu vou trazer isso para a gente pensar, Então, o que são más notícias? Más notícias, qualquer notícia que vai desestabilizar quem ouve, que vai modificar o futuro daquela pessoa que ouve. Então, a má notícia pode ser uma doença grave, um diagnóstico de uma doença grave, o esgotamento de uma terapêutica, morte ou iminência de morte, perda de emprego, qualquer coisa que provoque um sentimento doloroso e intenso em quem ouve. Então, a gente precisa estar atento. Às vezes, para mim, é uma notícia banal, para o outro, não. Então, é uma notícia que vai desestabilizar a pessoa, mesmo que transitoriamente. E, naquele momento, ela vai precisar se readaptar àquela situação. Então, é algo que modifica a ideia que o sujeito tinha de futuro, de um futuro imediato, e que modifica negativamente.
Estou falando rapidamente aqui do tema, né, para a gente entender, porque não é um tema só para profissional de saúde, ele é um tema para todos nós. E o segundo livro, Bons Modos, ele vai complementar esse primeiro. Né? Então, assim, para quem são as más notícias? Né? Para quem que vocês acham que são as más notícias? Então, olha só que interessante, se a gente pensar, a má notícia, ela é também uma má notícia para quem tem que dar a má notícia. Porque quem recebe primeiro? Né? É aquela pessoa que vai transmitir. Então, quem transmite também transmite uma má notícia, e essa pessoa também sofre ao receber essa notícia. Então, não é fácil para ninguém falar de diagnóstico, por exemplo, de doença. Não é uma coisa tão simples quanto pode parecer, né? É para os pacientes que ouvem, é para aquela pessoa que ouve, que tinha uma expectativa de um diagnóstico melhor, é para aquele amigo que ficou sabendo agora do que aconteceu, de alguma situação específica, etc. E quando eu falo com o outro, eu me preocupo com o emocional do outro. Então, é muito importante a gente observar, né, a maneira como que aquela pessoa vai reagir àquela notícia e dar esse suporte emocional. Eu preciso ser psicólogo para dar o suporte emocional? Não. Eu posso acolher a pessoa. Qualquer um de nós pode fazer isso. Então, a gente faz como? A gente faz sendo cauteloso ao conversar, ao falar, usar termos adequados, usar uma linguagem que as pessoas compreendam, né? Não dar uma falsa esperança, né? Nada que possa levar a um quadro depressivo. Então, a gente pode aí estar se preocupando com o outro e falando de uma maneira que ele vai se sentir satisfeito, né? Vai conseguir entender, dar pausas, né? Então, precisamos observar quais são os limites daquela pessoa que está ouvindo aquela mensagem, né? E dentro desse limite é que eu vou conversar, né? Dar uma má notícia não é um desabafar meu, é alguma coisa importante que eu preciso transmitir. Nesse transmitir, eu tenho que observar, a pessoa está me ouvindo bem, né? A pessoa tem alguma surdez, ela não conseguiu compreender, eu peço feedback, né? Então, a minha dicção é uma boa dicção, eu estou utilizando um vocabulário adequado. Então, tudo isso é muito importante a gente considerar. Deu a má notícia? Importante conferir, a pessoa entendeu o que você disse, né? Dá um tempo para ela processar. É muito interessante falar frases curtas, né? Então, assim, fala uma frase, dá uma pausa, fala outra frase, dá outra pausa. Né? Não ser bruto nessa comunicação, isso é fundamental. Às vezes, para a pessoa é tão fácil, né, falar das coisas, e para quem ouve é tão difícil. Então, assim, eu já estive na condição de paciente também. Então, assim, é muito delicada a situação, não só de paciente, né, de familiar que perdeu alguém importante, de pessoa amiga que perdeu amigos importantes. Então, assim, várias perdas, né, que já acumulei na minha vida, elas foram notícias muito difíceis que eu recebi. E como me deram essas notícias? Então, isso é fundamental. Como eu quero dar essa notícia às outras pessoas? Como eu me comunico? Eu estou preocupada se o outro está bem, se o outro não está bem, ou eu só quero despejar? Então, é importante que a gente observe a maneira como a gente vai falar. Deu a notícia, acolha aquela pessoa que recebeu a notícia. Né? Valorize o sentimento de quem ouviu. Né? Toda má notícia implica uma dor. Né? Então, valorizar essa dor. E aí a gente já entra também no outro livro, né? Nos bons modos, afabilidade e cortesia. Porque uma coisa está ligada à outra. E esse segundo livro ele vai complementar o primeiro. Né? Como que eu vou me relacionar com as pessoas. Então, ele chama atenção para condutas e comportamentos que podem melhorar a interação entre as pessoas. O que eu estava falando também em relação às más notícias. Então, é interessante que a gente observe, né, tudo como a maneira como a gente está agindo. Então, assim, eu trago a importância, por exemplo, nesse livro de Bons Modos, Afabilidade e Cortesia, eu trago, por exemplo, a importância das palavrinhas mágicas. Né? Obrigada, desculpe, por favor. Né? A gente agradece em casa? Então, assim, eu falo obrigado. Eu peço desculpas dentro da minha casa. Aí, todas as vezes que eu falo disso, eu me lembro do Gaiarsa, né? Um psiquiatra muito interessante, muito curioso. Eu assisti uma vez uma palestra dele, e ele, muito sério, disse para a gente assim na palestra: vocês tratam os seus amigos como vocês tratam a sua família?
Não, porque se tratassem não teriam mais amigos. Né? Então, assim, é interessante a gente parar para pensar nisso, né? Como que a gente está dentro de casa, como que a gente se relaciona, a gente aprende essas palavrinhas mágicas dentro da nossa própria casa. Né? E aí nós vamos levar para fora, né? Toda essa nossa forma de nos comunicar. Né? Falar de sinceridade, né? Eu falo de sinceridade no livro. Então, assim, ser sincero, gente, não é ser super sincero. Ser super sincero não é ser mal educado. Né? Então, ser sincero não é ser mal educado. Tudo tem um limite. Então, assim, eu vou agir com sinceridade, vou falar com sinceridade, mas sempre observando se eu não estou atacando o outro de alguma maneira. Então, qual é essa maneira que eu me comunico com ele, né? Eu trago muitos adjetivos, então eu uso adjetivos pejorativos para me referir às pessoas. Eu, pessoalmente, não gosto de adjetivos, né? Então, assim, são julgamentos de valor, e os valores são aprendidos. Então, o que eu faço, né? Como que eu me comporto diante dessas pessoas? Quais os julgamentos de valor que eu faço? Quais os adjetivos que eu utilizo? Isso não facilita a minha comunicação com as pessoas, muito pelo contrário. Né? Então, a gente precisa observar a questão da agressividade, né? Da forma como eu me relaciono. Eu observo o que é importante para outra pessoa, eu valorizo o que é importante para ela. Então, vamos chegar em um consenso, vamos tentar ter uma boa interação. Isso é fundamental. Aí eu fiquei pensando aqui a questão do distanciamento, por exemplo, na pandemia. Né? Eu estou confinada, então, assim, eventualmente eu saio, né? Tenho ido mais ao veterinário do que qualquer outro lugar, e sempre preservando um distanciamento. Então, assim, se a pessoa se aproxima muito, ela com certeza está invadindo esse meu espaço. Né? Como se eu aproximo de outra pessoa também. A gente sempre observa. Tem gente que não está se importando, então tudo bem, não tem problema, o problema é delas. Né? Apesar de que na pandemia é meu também, né? Mas, assim, quando sou eu, né, é importante que a gente observe isso. Né? Vai chegar perto de alguém, mantenha um distanciamento que for possível, claro. Tem hora que não é possível. Né? Mas, assim, eu tento. Né? E quando eu peço à pessoa que se mantenha um pouquinho mais distante, ela não se mantém, isso me atinge de alguma maneira. E aí a gente tem que avaliar. Isso é muito importante para ela? É mais importante para quem? Às vezes é tão importante para outra pessoa que tudo bem, por mim também vai ficar tudo bem. Então, é essa forma de se comunicar, né, que passa por todos os modos, pela linguagem verbal e não verbal também. Desculpa. Olhar nos olhos, né, gente, é fundamental. Eu vou conversar com alguém, eu olho nos olhos dessa pessoa. Né, eu me interesso pelo que ela está falando, eu mostro para ela que eu me interesso. Então, isso é fundamental. Né, ser tolerante, né, tudo que puder, né, trazer uma reflexão é interessante. Então, assim, os livros são um convite a essa reflexão. Né? E eu gostaria de encerrar o nosso bate-papo, aqui o nosso lançamento, né, perguntando para vocês, né, o que vocês têm feito para melhorar o mundo, né, para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. O que cada um tem feito? Né? Então, vamos tentar. Né? Vamos tentar nos relacionar de uma maneira mais agradável, mais prazerosa. Bom, era isso, o lançamento é rapidinho, né? Aqui no Instagram a gente não consegue muita interação, então eu gostaria de fazer esse convite a vocês, né, de refletirmos sobre a nossa maneira de nos conduzirmos no mundo, né? Como que eu converso com as pessoas, eu respeito as pessoas, eu respeito a opinião das pessoas, né? E opinião, gente, é diferente de julgamentos, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Né? Mas isso é papo para um outro dia, uma outra oportunidade. Eu gostaria, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é o momento, ou a gente, então, eu acho que eu fiz uma explanaçãozinha rápida aí sobre os dois livros, né? Acho que a proposta é essa, e é isso, eu espero que vocês gostem dos livros, que indiquem os livros, né, e que ajudem aí, vamos fazer um mundo melhor para a gente viver. Mas só mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Gente, a pandemia tem sido muito difícil,
né? Então, força aí para todo mundo, né? Vai passar, está demorando, mas vai passar. Então, vamos tentar, né? Manter um equilíbrio, manter uma esperança positiva aí para a gente poder continuar, desculpa, levando a nossa vida e podermos continuá-la da forma que a gente sonha mais para frente, né? Cuidem-se, né? Sucesso para todo mundo aí, força e paz. Gente, muito obrigada a todos, né? Um meu abraço grande abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigada aí por terem comparecido.